Olá, Implacável! Mais uma vez juntos aqui no Autoconfiança, passo a passo, em que eu trago conteúdo para quem busca autoconfiança, que quer crescer e ficar forte como uma rocha. É para você também que já tentou tantas formas, tantos meios de você crescer, né? A sua capacidade de tomar decisões, a sua certeza pessoal e agora está determinado a deixar um legado. Deixar um legado no mundo, na sua família, na sua cidade, no seu negócio. E você quer deixar essa marca pessoal como uma coisa boa, boa para as pessoas, boa para a vida, boa para o mundo, porém não está conseguindo. Você tenta, mas patina, você percebe que não tem aquela energia, às vezes perde motivação. Então eu estou aqui para te ajudar com conteúdo voltado para isso, para você se desenvolver para a vida, para você ficar forte como uma rocha, para que possa confrontar as dificuldades com mais facilidade. Com mais, sabe, como se você estivesse ali nos trilhos bem polidos e você consegue passar através dessas barreiras com mais simplicidade, com mais facilidade. Hoje eu vou te ajudar a eliminar insegurança, medo e autossabotagem. Poxa, olha como esse tema hoje está super recheado. Eu quero ajudar você a reprogramar a sua mente no modo espartano. E quando falo de uma mente espartana, eu me refiro à cultura espartana da antiga Grécia, da Grécia Antiga, em que você vê aqueles homens, você ouve as histórias daqueles homens e mulheres super fortes e determinados. Então, nada melhor do que uma mente no modo espartano, que você liga e as coisas, pum, acontecem com a sua própria força e a sua mão ali por cima, fazendo as coisas se soltarem, fazendo as coisas avançarem, obter progresso. E eu trouxe a definição de espartano, né? O que o dicionário diz que uma definição é relativo ou pertencente a Esparta, cidade da antiga Grécia. Então, um espartano era um cidadão de Esparta. Ok. Segunda definição, que revela hábitos ou costumes rígidos. E aí você pode definir rígidos como firme, rigoroso. Então, o que é que eu quero dizer firme e rigoroso? Porque a ideia aqui é ter uma mente inflexível? Não. Me refiro firme de consistente, de determinado, naquela pegada em que você faz as coisas acontecerem sem muito espaço de tempo, sem muita frouxidão. E tem uma outra definição aqui, que que denota simplicidade, sobriedade, sem excessos ou luxos. Então, por exemplo, você vê aí a ideia de algo simples, decoração espartana, espaço espartano. Então ele é simples, ele é sóbrio. Então, para o nosso universo aqui da mente, uma mente espartana, o que seria algo simples? O que seria algo sóbrio? É simplesmente você sair de A a B. Você tomou uma decisão em que você sai de A para B. Você não fica dando voltas, pensando muito, pensando antes de agir. Isso é a perda da simplicidade, né? Então, quando você se determina a fazer algo e que você simplesmente faz sem pensar, você coloca a ação no lugar do pensamento, que é a ação que transforma o seu meio, é a ação que te traz o progresso, é a ação que também te traz autoconfiança, porque você valida aquele esforço que você fez, você chega até o fim, e aí você diz, olha aqui, eu estou dando um like a mim mesmo, pelo resultado, eu ganho meu próprio troféu. E com isso, com essas definições, já dá para entender onde é que a gente vai chegar, com mente espartana. Basicamente, algo simples, que vá de A a B, uma mente muito voltada para você não precisar dar muita volta para alcançar resultados. E no sentido de ser muito firme, muito rígido como ética, né? Então, algo que você se determine como consistente, uma mente consistente, não é uma mente que fica pensando, evitando, sem coragem para agir, simplesmente ação. E aí, hoje eu vou falar sobre propósitos no nível espartano. Quando eu falo de mente espartana, a primeira coisa que me vem à mente é propósitos no nível espartano. E qual a diferença entre os propósitos fracos e os propósitos espartanos? Os propósitos fracos, eles têm uma abrangência curta. Eles não são expandidos, eles não são tão progressistas, eles não têm um senso de responsabilidade diária, de ocupar uma área maior, de trazer mais resultados.
Então eles são menores, são propósitos que, em vez de você pensar em expansão, em grande conquista do universo, em conquista da vida, que é para isso que aparentemente você está aqui, eu também, não. Então eu nivelo os propósitos pelas barreiras. Então se as barreiras são grandes, meus propósitos ficam pequenos. Se eu tenho um propósito de empreender, e aí eu decido que vou empreender fazendo pequenos investimentos, pequenos riscos, então meu nível de responsabilidade sobre aquilo, ele também é menor, os propósitos são pequenos. Então eu nunca vou alcançar grandes resultados. Daí as ações, lembre-se que as ações, coloca isso aí na tua mente, que as ações elas seguem a energia do propósito. Então você primeiro determina para onde você vai, em seguida você vai. Agora nós temos a ideia do propósito espartano. O que tem, quais são as características básicas de um propósito espartano? Primeiro, ele é simples. Depois, você vê que eles são firmes. Eles são rigorosos, no sentido que eles são consistentes. Eles têm uma ética muito firme em que você simplesmente não deixa para depois e você não salta as coisas mais importantes. Existe um senso de ser imediato, sim, de você executar as coisas importantes de forma imediata. E as coisas menos importantes ficam deixadas para depois. É basicamente, você está ali, no aqui e agora, pronto e determinado para tomar uma decisão e já agir, sem colocar tempo nas suas decisões, entre a sua decisão e a sua ação. Então, os propósitos fracos versus os propósitos espartanos, eu acho que está começando aí a cair um pouco a ficha. É que os propósitos fortes é o que fazem sucesso. Os propósitos espartanos aqui na nossa ideia são aqueles que levam você mais longe, porque agora você tem uma verdadeira espada na mão, um escudo, e você tem uma firmeza de espírito que vai te levar muito além daquelas montanhas gigantes de gelo, né? Que você vai transpassar para o outro lado e vai encontrar aquele vale maravilhoso com tudo aquilo que você gostaria de alcançar. Mas olha, o tema de hoje não é sobre nada relativo à religião, ou crenças em divindades, ou que os propósitos vêm dos céus. Eu não estou me referindo a nada nesse sentido. Eu não estou dizendo se está certo ou errado. Você que determina aquilo que você, o seu sistema de crenças, aquilo que você quer acreditar, aquilo que você vai seguir. Mas aqui, nessa aula, eu estou puxando o propósito para a sua decisão pessoal. É a sua energia individual, é o seu indivíduo que lança propósitos próprios, particulares, porque propósito nasce a partir do seu nível de responsabilidade. Então você tem propósitos dentro de vários setores da sua vida que são guiados pela sua decisão pessoal de onde você quer chegar. Basicamente, propósito. Também não tenho intenção de te tirar da cama. Se você está aí deitado, prostrado, se sentindo mal porque a vida te deu um tapa ou que você perdeu alguma coisa importante ou alguém importante da sua vida, eu não acredito que isso possa te ajudar. Eu ia aí te levantar. Você deve fazer isso por você, porque vai ser verdadeiro e quanto mais você se esforçar para você mesmo se levantar, e você pode usar os dados que eu vou te dar aqui hoje, tudo que eu estou trazendo, os exemplos, você aplica para a sua vida, mas você deve fazer isso. Ninguém deve fazer isso por você. Esse tema de hoje aqui não é para levantar defuntos. Esse tema aqui é para que a pessoa, independente dela estar um defunto ou não, ela se levante sozinha, porque ela tem essa força, ela tem essa energia, ela pode resetar, ela pode recomeçar todos os propósitos que em algum momento ela falhou e ela pode criar novos. Mesmo que ela esteja regada a muitos propósitos que a vida lhe deu, que os pais deram, que o chefe deu, que o pastor deu, que o padre deu, não importa. Não estou dizendo que você tem que anular isso, mas você pode criar seus próprios. Lembre-se, é isso que vai transformar o seu universo imediato, as suas conquistas, é o seu poder de decisão e que vem antes um propósito ali empurrando essa decisão para uma direção. Então talvez você tenha aí tentado muito, mas muitas vezes, de forma incansável, estabilizar a sua vida financeira. Você já talvez tenha colocado uma energia incrível para estabilizar a sua relação familiar que não vai bem há muito tempo já, tá? E você sofre com isso e você está tentando muito estabilizar esse relacionamento, esse bem-estar em casa. Você talvez esteja há muito tempo, esse foi meu caso pessoal,
e que muito tempo eu tentei estabilizar minhas emoções e não conseguia. Eu estava sempre ansioso, estava sempre depressivo ou explodindo com raiva. Então, talvez você esteja buscando algo assim, estabilizar suas emoções ou de repente ter mais coragem para atacar os problemas da vida, para que você dissolva esses problemas e siga um passo mais. Talvez você esteja buscando alívio ou de repente você está aí, passou por tantas tentativas, sabe, com tantas técnicas diferentes, com tantos profissionais, com tantas ideias, com tantas, enfim, doutrinas, que você está no emaranhado. Você está no emaranhado. Então, é uma grande oportunidade para você que está nesse, sabe, nesse lío, nessa enrolação, porque todo o conteúdo que eu produzo, e aqui esse específico, a minha ideia é fazer AB, é fazer com que você saia de A para B, que você simplifique sua visão sobre suas barreiras, para que você possa atacar com mais eficiência, com mais simplicidade. E eu te digo que eu não acredito em acasos. Eu não acredito em acasos. Na verdade, existem acasos, mas a probabilidade é tão pequena que eu prefiro nem pensar no acaso. A coisa aleatória, para você contar com sorte, você tem que estar muito ferrado. Então, eu não acredito muito nessa coisa de sorte, mas acredito que há um motivo para você estar aqui hoje, e se você está buscando acertar o seu futuro, o seu progresso com mais precisão. Se é isso que você está buscando, se você está querendo melhorar a sua autoconfiança, se você está querendo melhorar a sua determinação própria, então, de repente, você está tentando melhorar a sua relação familiar. E se você está querendo melhorar isso tudo para deixar uma contribuição na sua família, na sua sociedade, no seu país, na humanidade, na vida, se é mais ou menos essa ideia que você está buscando, sabe? Então você está no lugar certo. E para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, eu vou trazer dois exemplos de pessoas que conseguiram eliminar a insegurança, o medo, muitas vezes excessivo, e a autossabotagem. E eu decidi buscar, eu investiguei na história dois exemplos muito antigos de pessoas que conseguiram essa proeza. Então vamos lá. Hipócrates, ele foi um grego, ele viveu entre 460 a.C. e 377 a.C., tá? Então a gente está falando aí de um pouco mais de 2.400 anos, né? Então, antes de Jesus, aproximadamente 400. Eu peguei uma média, tá? Então, nós estamos falando de alguém que estava lá na Grécia Antiga, e ele que começou, ele foi um grande, vamos dizer assim, desenvolvedor do que a gente pode chamar hoje de medicina. Na época, as atividades que ajudavam a curar as pessoas, em termos de cura física mesmo, como você toma medicamentos ou que você melhora fisicamente o corpo, porque você tem uma enfermidade, a gente está falando de enfermidade, tá? Na época, estava na mão dos sacerdotes. E esses sacerdotes, eles seguiam um deus chamado Esculápio, que era o deus grego e romano da cura. E aí o que acontece? Quando uma pessoa ela se enfermava, quando ela estava doente, quando essa pessoa adoecia, o que é comum? Os sacerdotes entendiam que o deus Esculápio estava zangado, estava com raiva daquela pessoa. Então, você já pode imaginar que tipo de coisa sucede a isso, né? Então, no mínimo, essa pessoa não pode ser submetida a nenhum tipo de tratamento, afinal de contas o Deus está zangado, e quem sou eu para modificar o que esse Deus está determinado, né, a fazer com essa pessoa, com essa pobre criatura. Só que Hipócrates, ele negava esses poderes criativos que os deuses teriam sobre os homens. Ele buscava uma explicação para a origem dessas doenças. Então ele não aceitava isso que ele considerava capricho dos deuses, porque era o que de fato era, né? Se você adoece porque um deus está zangado com você e você não tem sequer direito a um processo mais inteligente, mais racional de cura, né? Basicamente o corpo é uma máquina, então a máquina pode ser corrigida com o processo correto, com o elemento correto, com o medicamento ou o tratamento correto. E aí você pode imaginar
um período da história em que os homens eram dominados por superstições. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma época em que os homens eram dominados pelos caprichos dos deuses? Você consegue imaginar como seria nessa época os privilégios de pessoas, de sacerdotes e pessoas ligadas a esse tipo de movimento, os privilégios que ele tinha, o poder que eles tinham sobre as pessoas, que naturalmente eram alvo dos deuses? É muito claro que aonde houver ignorância, o que é ignorância? Falta de saber. Falta de saber alguma coisa, um conjunto de conhecimento de um certo setor. Você deve saber muitas coisas sobre vários setores. Mas aonde há uma ignorância da nossa parte numa certa área, a gente sempre terá incerteza naquela área. E a incerteza é uma porta aberta para todo tipo de controle ruim que possa vir de fora. Porque a gente só pode controlar aquilo que a gente tem certeza. E olha que interessante, Hipócrates, ele ensinava que se devia observar cuidadosamente as pessoas enfermas. Ou seja, não é somente você recebe uma pessoa enferma, ou você visita uma pessoa enferma e diz, essa pessoa está sofrendo do mal dos deuses. Não. O que ele ensinava é que você deveria observar atentamente o comportamento dessa enfermidade e tomar nota dos sintomas. Isso foi inédito, parece muito simples para o dia de hoje, né? Que você vai ali, mensura, vê, coloca o termômetro, o médico ele é treinado para observar cuidadosamente, né, os enfermos, uma pessoa que está enferma, e nisso, naquela época, sendo algo inédito, tomando as notas, já era possível você imaginar um procedimento. E foi isso que ele fez. O resultado desse trabalho de observação e tomar nota de sintomas é que ele conseguiu organizar uma norma que mostrava como um paciente deveria ser curado em determinada doença. Segundo Platão, que era um filósofo grego, ele dizia que Hipócrates viajou muito por vários povos ensinando o que a gente hoje chama de medicina. Então ele passou muito tempo se dedicando a ensinar essas práticas da medicina para que as pessoas pudessem controlar as suas doenças, as suas enfermidades. Foi daí que veio o juramento de Hipócrates, que é um juramento que os médicos, não tenho certeza se todas as pessoas da área de saúde, não tenho certeza, mas eu sei que os médicos, existe um texto, né, que é dito no momento do juramento, que é um texto que foi criado, construído por Hipócrates. Eu vou ler para você. Prometo que, ao exercer a arte de curar, me mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará aos segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. E para sempre, se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Então o que ele está dizendo aqui? A gente está falando basicamente de um juramento, né? Basicamente de um texto que serviu para ele e para as pessoas que seguiam ele, porque facilmente, se você era detentor da arte da cura, os conhecimentos de curar um corpo, uma pessoa com pouca ética distorce isso facilmente, né? Então podemos concluir que Hipócrates, mesmo tendo todas as barreiras sacerdotais, vamos dizer assim, todas as barreiras daquela época lá, dos costumes religiosos, das crenças, ele foi capaz de confrontar isso e não somente ele criou novos procedimentos que não existiam, que mudou para sempre a história da medicina no mundo, no planeta, na humanidade, como ele também foi capaz de ensinar para muita gente as práticas que melhorariam a qualidade de vida e que deve ter salvado muitos e muitos, e hoje continuamos nesse resultado que ele criou há aproximadamente 2.400 anos atrás. Hipócrates tinha propósitos espartanos, uma mente espartana. Por quê? Porque os propósitos que levaram ele a passar através disso tudo, claramente eram propósitos firmes, eram propósitos simples, porque levava de um ponto A para um ponto B, limpava toda a complexidade, eram rigorosos, então eles eram, eles estavam ali naquela pegada e não cedia facilmente a qualquer desvio,
eram fortes, nivelados pela ética. Você vê que o texto é um texto de ética, basicamente. Isso mostra quem foi Hipócrates naquele momento e o legado que ele deixou para a gente aqui hoje. Agora eu vou trazer outro exemplo que é bem conhecido pelo filme lá, muitos viram o filme, que é o 300. Leônidas foi um rei, é o Leônidas I, ele foi um rei espartano. Houve uma batalha muito famosa, chamada Batalha de Termópilas, que foi contra os persas. Então, basicamente, a história diz que foram 300 espartanos e 700 tetrianos, todos ali da comunidade grega, e que eles lutaram contra aproximadamente 250 mil persas. A gente está falando o quê? De 300 com 700 mil, são 1.000 homens contra 250 mil homens. Então é uma disparidade tão grande, né, que é difícil até você imaginar como isso poderia ter sido. Então havia lá uma passagem, que era a única forma dos persas entrarem para dominar a Grécia, que é o que se chama de passagem de Termópilas, que havia um despenhadeiro, né, uma passagem estreita. E estrategicamente foram aí que o Leônidas e todo o seu exército conseguiu combater os persas, o que deu muito, muito trabalho para os persas. Então, quando você vai avaliar a questão do propósito, então está claro que havia um propósito muito, muito, muito forte do rei Leônidas e aqueles que seguiam, de proteger suas famílias, os cidadãos de Esparta e a Grécia inteira. Não somente o reino de Esparta, mas toda a Grécia. E aí eu quero que você imagine, tem noção da quantidade de propósito que é necessária para alguém seguir para uma guerra nessas proporções, sabendo que não vai voltar? Porque no final, naturalmente, Esparta perdeu, mas houveram tantas baixas, havia uma possibilidade, se toda a Grécia tivesse entrado, né, de vencer os persas. Mas ele fez aquilo que era necessário, porque ele sabia que a peça entrando, não somente o estilo de vida, mas como atrocidades iriam acontecer. Então ele foi determinado a vencer. O que a gente pode concluir? Propósito supera medo. E propósito também supera fracasso. Porque uma pessoa que tem um propósito gigantesco, ela pode ter um super fracasso, mas ela sempre encontrará uma oportunidade de superar esse fracasso e ir além desse fracasso, onde ele vai ter novos ganhos, uma nova oportunidade. Talvez você tenha já ouvido algo assim, mas para que isso de propósito? Porque toda vez que a gente fala de atitude, se fala de propósito. Então eu não preciso de propósito para ter atitude. A primeira vez que eu vi isso foi numa faculdade, quando eu estava dando uma palestra, uma aula sobre desenvolvimento pessoal. E uma pessoa que estava sentada próxima de mim, inclusive ele trabalhava com vendas, né? Não sei se você sabe, mas os vendedores precisam de uma grande quantidade de motivo para fazer o que eles fazem, uma grande quantidade de energia que impele para frente, que é o propósito. E foi justamente um deles que disse que não precisava. Aí, na hora eu respondi, bom, você disse que não precisa de propósito para atuar. E fica se questionando por que as pessoas falam sobre isso. Mas você fala exatamente como alguém que tem muito propósito. Então talvez você não entenda bem o que significa propósito, mas o propósito é aquilo que faz com que você se levante da cama. São os seus motivos pessoais que te dão energia para você agir diariamente. Porque se você não tiver um motivo pessoal para você agir diariamente, então você é um robô e nem sabe. Você tem alguma coisa na tua mente que te manda para frente, para trás, para o lado, para o outro, e você está obedecendo, mas não é você que está comandando. É como se a pessoa tivesse várias vozes dentro da cabeça dele dizendo o que ele tem que fazer, mas ele não quer fazer. Então, quando eu disse isso, ele parou assim, cara, interessante, não tinha pensado nisso. Agora eu entendi o propósito. Então veja, talvez você também tenha pensado assim, eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Eu já estou satisfeito, eu já tenho tudo. Para que mais? Nossa, você deve ter ouvido muito isso, né? Para que mais? Já tem tanto. Ou então, vamos ter o básico, não vamos pensar em ganância. Nenhuma dessas respostas responde à importância de você ter um propósito elevado. A natureza de qualquer ser vivo é expansiva. Qualquer animal, ele tende a migrar de área, ele tende a buscar um alcance maior nas suas ações. Qualquer corpo, qualquer organismo, ele tenta expandir.
Uma floresta não começou gigante. A população de todas as onças do mundo não começou com todas as onças do mundo. Houve uma expansão. A mesma coisa quando você leva para o mundo dos negócios, quando você leva para o mundo da sua carreira, quando você leva para o mundo familiar, quando você leva para o universo espiritual. Tudo é expansão, é a natureza, é o natural, é essa expansão. Então, respondendo, já estou satisfeito com o que tenho. Para que mais? Aí eu digo, você que me diga, se você é um organismo natural ou se você está querendo ir contra a sua natureza para você reduzir ou estagnar. Isso não é natural. Me diga você onde você quer chegar. Esse é um espaço para as pessoas que estão buscando um crescimento. Se você está aqui na minha frente, aqui olhando para mim, ainda se questionando, para quê? Para que você vai buscar crescimento, desenvolvimento? Para que você vai buscar mais propósito, expansão? Você está na aula errada. Você está na aula errada, eu sinto muito. Ou você muda, porque senão você não vai gostar do que vem pela frente. Porque o que vem pela frente é expansão. Você pode até pensar, eu já tenho tantos propósitos, de propósito eu tenho um monte. Agora, meu problema é minha mulher. Eu de repente diz assim, eu tenho muito propósito já, Tony. Propósito eu tenho demais. Meu problema são meus filhos. Ou eu tenho muitos propósitos, mas o problema é meu negócio, são meus funcionários, é o governo, é o país que não ajuda. Então veja, quando a gente fala de propósitos, a gente está falando de uma força que impele você a atingir grandes resultados. Você dá passos para frente, passos e passos, porque a vida é isso, é continuar, ir para frente, expandir, ganhar terreno, criar uma jornada. Quando eu digo assim, que o meu problema é tal, significa que o seu propósito, se você estiver pensando assim, ele é menor do que suas barreiras. E uma pessoa que tem propósitos menores do que uma barreira, ou do que as barreiras, é uma pessoa que já está fracassando. Agora você me ouvindo, talvez você possa mudar isso. Você possa continuar aqui comigo. Você vai vendo que o conteúdo que eu trago é justamente para você aumentar seus propósitos. E você vai aumentar a sua autoconfiança e você vai poder resolver seus problemas com mais simplicidade. Agora eu vou te mostrar algumas formas que não te ajudam. São algumas formas de você proceder que não te ajudam a você eliminar essa insegurança, esse medo, essa autossabotagem. Tem alguns caminhos comuns que as pessoas trilham que não levam a lugar nenhum ou lugares ruins, porque pode ser pior do que não levar a lugar algum, é levar para piora. Então aquela pessoa que gostaria de ser firme como uma rocha, ela não quer sofrer, ela não quer se sentir ansiosa, ela quer ter mais conquistas, ela quer ter mais facilidade na vida dela, porém ela consome informações, comunicações, contatos com pessoas, notícias, o que seja, que traz informações ruins que são contrárias ao bem-estar dela. Um exemplo clássico disso é quando você vê notícias de jornal, notícias de internet, de blog, do que seja, que falam sobre coisas ruins. Pessoas que perderam alguma coisa, pessoas que roubaram alguma coisa, pessoas que foram criminosas numa certa situação, desastres que aconteceram. Aí o cara diz assim, mas Tony, eu preciso desse tipo de informação para me manter informado. Eu digo, bom, vamos verificar. Você não pode se informar de todas as coisas ao mesmo tempo. Não é humanamente possível no seu corpo. Não é possível. Então você pode escolher e filtrar aquilo que pode edificar você, que pode levar você para frente. Por quê? Uma informação que você toma na sua vida, quando diz assim, eu quero me manter informado. Essa informação de te manter informado deveria ter um objetivo básico de melhorar você, de fortalecer. Porque para que alguém vai se informar? Ela se informa para que ela possa tomar melhores decisões. Agora, eu vejo lá, fulano, eu estou aqui em São Paulo agora, né? Então, vamos ver, fulano matou Beltrano lá no Pará, lá em Belém do Pará, lá no centro. Essa informação é ruim? É. É uma informação? É uma informação, é um fato. Mas aonde isso vai influenciar na minha edificação? Aonde? Aí você diz, mas Tony, quer dizer que você vai negar ver as coisas. Eu não estou falando de negar, eu estou falando de filtrar, criatura. Filtrar. Você deve filtrar aquelas informações que realmente te levam para frente. São informações não necessariamente só positivas, mas são informações que te levam para frente. Não são porcarias que a gente pode consumir, que eu já consumi, todo mundo já consumiu
muita porcaria, muita merda na internet, nos jornais, o que seja, e que não leva você a lugar nenhum, ou até piora o seu mal-estar, você se sente mal com aquilo que você vê. Então, você deve filtrar, porque se a gente está falando de eliminar insegurança, medo e autossabotagem, por que cargas d'água eu vou buscar algo que me deixa mal? O que me deixa mal reduz meu alcance. Há outras coisas, como dizer que eu tenho uma certa doença hereditária, ou eu tenho um problema mental, ou eu tenho um problema de autoconfiança que é hereditário, porque meu pai tinha, porque meu avô tinha, porque não sei quem tinha, tomava remédio, que não sei o quê. Parece uma ladainha, né? Aí onde é que leva você? A lugar nenhum, porque é justificativa. Não importa se é hereditário, se não é, se a pessoa contraiu isso de algum lugar, se não contraiu, o que importa é que você pode tomar uma decisão do que você vai fazer agora com a barreira que você tem. Outra coisa interessante, que barra o seu progresso para você superar o medo, a insegurança e a autossabotagem, é aquele caso clássico, diz assim, no meu passado eu sofri muito, me trataram muito mal, o meu relacionamento com meu esposo, o meu relacionamento com minha esposa, a minha vida em casa, meu pai me batia, blá blá blá. Eu sei que isso deixa marcas. Só que essa ladainha, ela só vai trazer um resultado. Ele vai fazer o quê? Quando eu estou nessa ladainha de repetir, de justificar por que a minha vida é ruim, eu pego aquele mal-estar do passado e aquela forma de atuar minha do passado que eu fui incapaz de resolver, quando eu faço a ladainha, eu trago essa forma de pensar, esse mindset para tempo presente. Então, quando eu dou força a essa imagem do passado, eu, na verdade, estou trazendo ela e vestindo ela aqui para tempo presente para justificar meus fracassos. Agora, cabe a você continuar ou não nessa ladainha. Você nasceu para fazer ladainha, né? E outra coisa, quem diabo aguenta uma pessoa cheia de ladainha? Que você chega perto da pessoa e você fala até sobre seus progressos e pergunta como a pessoa vai. Em vez da pessoa buscar saídas, o que é que ela fala? O sofrimento. Ah, porque eu sofri muito no passado e agora eu estou sofrendo porque eu não tive oportunidade. Amém. Aí quando você vê o cara, tá numa pocilga. E você não pode fazer muito. Porque se você também permanecer no contato com essa pessoa por tempo suficiente, você pode também decair um pouco. Porque uma energia ruim com alguém com energia boa, parece que as energias se compensam. Verifique. Uma interfere na outra. E há uma situação que é super, super clássica, que é aquela pessoa que diz assim, eu já tentei de tudo nessa linha e quer saber, não dá mais. Não vou fazer mais isso, eu vou aposentar, vou mudar de área. Quando a pessoa chega nesse ponto, e se você for essa pessoa aqui comigo, uma coisa eu posso te dizer, ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar seu pensamento. E eu, com todo o poder e capacidade que eu tenho, mesmo eu sendo um terapeuta, mesmo eu sendo uma pessoa com uma mente de aço, uma mente espartana, eu não consigo modificar você. Você está blindado contra a invasão mental, tá certo? Então eu não posso mudar seu pensamento. É você que determina onde vai chegar. Se essa é a sua ladainha, me surpreende que você esteja aqui até agora vendo esse trecho. Me surpreende que você esteja me assistindo agora. Talvez você já não tenha mais esse toque de ladainha e talvez você já esteja mudando. Então, parabéns por você estar aqui. Há tantas coisas que fazem com que a gente continue vivendo a insegurança, o medo e estimulando a autossabotagem. Mas uma das coisas que eu estou querendo trazer para você aqui, uma das saídas que talvez seja a mais forte que eu conheço, é propósito. Porque o propósito é o que faz você se levantar a cada queda. É o que faz você, sabe, pegar o escudo que está no chão, uma espada e voltar para a batalha. Porque essa é a verdade dos fatos. Haverão poderes que vão combater contra você, que são suas barreiras da vida, que eventualmente vão derrubar você, você vai cair. Então, o que te levanta? Você. O seu propósito é que faz você se levantar e continuar batalhando para que você consiga superar essa barreira. Uma coisa interessante que eu vejo nesse sentido é quando a gente perde simplicidade. Né? Eu já falei sobre a mente espartana, é uma mente simples. Então, quando eu perco simplicidade nos meus propósitos e objetivos. Então, o que acontece? Quando eu falo, por exemplo, sobre meus medos de falhar, eu tenho medo que não deu certo, eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo que eu não consiga,
Eu tenho medo do que vão dizer. Eu tenho medo do que vai acontecer nas minhas finanças. Eu tenho medo de isso não ir para o segundo estágio. Sempre que eu prego isso para as pessoas ou para mim mesmo, eu estou tentando mudar, sem perceber, a simplicidade dos meus propósitos. Todo propósito, ele é forte quando ele é simples, básico, base. Quando você floreia muito, quando você dá uma pitada de negativismo, quando você dá uma pitada de motivos para não seguir em frente, quando você dá uma pitada de ladainhas porque a vida já fez algo com você e pode acontecer de novo. Esse temperinho, ele é contrário ao simples. E uma coisa muito complicada tem grandes chances de não sair do papel. Existe uma forma curiosa de você não atingir resultados. E ela é baseada também em propósitos, em objetivos, porque o propósito é o motivo que te leva a executar certos objetivos, né? Então, qual é? São objetivos ou propósitos imprecisos. Então, um exemplo aqui, quero ser rico. Quero ser rico para quê? O que eu vou fazer com isso? O que isso não é um propósito. Isso é um objetivo e, por sinal, um objetivo fraco. Por exemplo, vou deixar de ser ansioso. Eu desejo deixar de ser ansioso. Quando eu simplesmente não quero ser alguma coisa, mas eu não deixo claro de que modo eu quero alcançar isso, ou para que motivo eu deveria ser seguro, porque uma pessoa não vai em busca de uma solução se ela não tiver um prêmio claro de toda essa trajetória. Porque para você se fortalecer, você vai ter que caminhar por espinhos, você vai ter que atravessar uma floresta cheia de crocodilo, você vai entrar dentro de uma caverna, vai ter uma bola gigante rolando atrás de você, um monte de flecha venenosa, para que lá no final você alcance o grande troféu. E esse troféu precisa ser claro que você está em busca desse troféu. Para lhe provar isso, vamos retirar o troféu dessa história. Imagine agora que você não tem troféu nenhum para buscar. Você simplesmente quer passar. Simplesmente você quer ir para o outro lado. Simplesmente você quer correr o risco e mostrar que você é bom nisso. Só que você vai atravessar uma super floresta com muitos e muitos quilômetros, 50, 70 quilômetros, de muito risco, onde tem crocodilos, onde tem animais venenosos, onde tem bichos que você nunca viu nem como são, mas você sabe que eles estão ali, que vão lhe atacar e podem tirar a sua vida. Você vai entrar dentro de um túnel super apertado, vai ter uma bola gigante rolando atrás de você, você já sabe disso. Tem flechas venenosas e você, depois que você passar por tudo isso, se sobreviver, você não terá nada. Você não terá nada. Você passou de graça por isso. Você passou de graça por isso. Muitas vezes a gente vê esse tipo de propósito até por um lado negativo, quando as pessoas estão querendo consumir coisas que não fazem bem para si mesma. Tomando excesso de bebidas. Para quê? Com que objetivo? Tomando excesso de drogas. Para quê? Com que objetivo? Gastando dinheiro com coisas muito fúteis e que depois fazem falta para ele. Mas para quê? Com que objetivo? E aí vem uma frustração, uma sensação de fracasso. Porque o fracasso vem quando eu não cumpro alguma coisa importante no final. Ele vem, o fracasso, depois, muitas vezes, do eu entrego a toalha, ou simplesmente eu não tinha algo para alcançar. Eu não tinha uma coisa fim que fecha todo o ciclo da minha trajetória. Agora sim, eu vou trazer a forma certa de você eliminar seus medos, seus maiores medos, a sua insegurança, seja lá para o que for, e a sua autossabotagem. Para começar isso, você tem que ter propósitos claros. Claros como a luz do dia, sem nenhuma nuvem, super transparente. E esses propósitos não somente devem ser claros, como eles devem ser simples. A simplicidade gera movimento. Muita complicação pesa o movimento e faz com que ele não saia do lugar em algum ponto. Além da simplicidade, além da clareza, você precisa ter propósitos que sejam grandes, propósitos que sejam abrangentes, que te façam se mover como um grande desafio. A gente não se move muito na busca de algo que não é escasso. Então, quando alguém te paga as coisas, quando alguém faz coisas para você, executa passos que você deveria fazer, naturalmente você não valoriza. Há uma tendência muito grande para você não valorizar. Eu estou falando assim de uma forma muito simples para você entender. Eu estou falando dos casos que você poderia fazer algo a respeito,
mas você não quer fazer por preguiça, ou simplesmente você já está acostumado com aquela ajuda, com aquele tratamento, e aí você sobrecarrega muitas vezes a outra pessoa, e essa pessoa faz, mas você não valoriza. E aí você começa a valorizar na falta. Então, seus propósitos, a partir de hoje, eles devem ser grandes, claros, e eles precisam também ser éticos. E como é que eles são éticos? Eles devem beneficiar a maior quantidade possível de pessoas. Ele deve alcançar o máximo possível. Se seu propósito é grande, provavelmente ele cria um impacto na sociedade, no seu meio, na sua família. Então esse impacto, ele deve ser abrangente, ele deve tocar numa quantidade maior, porque você fica feliz quando ajuda. Naturalmente, qualquer ser vivo, ele gosta de ajudar. Naturalmente, existe essa tendência de buscar ajudar. Então, quando o seu propósito, ele beneficia e ajuda mais outras pessoas, outras esferas da sua vida, então você sente mais gás e mais gana, mais energia para buscar. Por isso que os propósitos mais abrangentes são aqueles que normalmente dão mais resultado e mais força para você ter objetivos bem desafiadores também. E enquanto que na forma errada de você seguir sua vida, nivelando o seu esforço pelas barreiras, por exemplo, vou ganhar dinheiro para pagar contas. Isso é nivelar pelas barreiras. Vou ganhar dinheiro para não fechar as portas do meu negócio. Isso é nivelar o seu nível de esforço pelas barreiras. Não, não, não. Você deve nivelar 10 vezes acima disso. Então, se você tem um esforço X para você manter o seu básico funcionando, a partir de hoje você vai agora multiplicar por 10 vezes isso, porque o seu sucesso está muito acima, está numa camada muito superior. E não perca tempo não, porque muita gente já entendeu. Tem gente seguindo nessa direção, eu sou uma dessas pessoas. Por isso que eu atingi tantos resultados em pouco tempo. E eu vou continuar alcançando cada vez mais e muito mais, justamente por essa mentalidade de você nivelar seus esforços pelo máximo, muito acima daquilo que eu considero como suas barreiras. Agora, pega aí o papel e caneta que a gente vai seguir aqui um passo a passo para você alcançar mais resultado, você sair dessa frustração, desse medo, dessa falta de coragem, dessa insegurança, para você eliminar mais essa autossabotagem, entender como funciona uma mente espartana. Primeiro, lembre-se aí de um desejo importante da sua vida que você tem se frustrado muito para alcançar. Alguma coisa que faz parte da sua vida e te deixa muito triste, chateado ou sentimento de fracasso porque você não está conseguindo alcançar. Agora feche os olhos, você pode anotar o passo e depois fazer, ou você pode ir dando pause aqui e dando play, avançando conforme eu dou aqui a instrução. Feche os olhos e analise por você mesmo. Esse desejo, ele é A, B, esse propósito, essa força que você tem, essa vontade de você fazer isso, de alcançar, de ter o que seja. Ele é A, B, ele é simples. Ou a forma como você imagina ele, você percebe que tem que dar muitas voltas para chegar no ponto B. Verifique se ele é simples. Agora coloque aí nesse papel. Ele é preciso? Esse desejo, esse objetivo, ele tem precisão? Por exemplo, se você escrever esse seu propósito, esse seu desejo num papel, uma outra pessoa saberia que passos básicos, uma ideia de como alcançar esse objetivo, ou ela fica confusa sem entender por onde começa e por onde termina? Tenta imaginar isso. O nível de precisão é tão baixo quanto esse exemplo. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu preciso de um web designer que faça um site para mim, que seja muito bonito e me traga muitos clientes. Olha o quanto de precisão. O que significa um site bonito? O que significa muitos clientes? Quantos clientes? De como é o formato disso? Como é que é a forma disso? Afinal de contas, o que significa fazer um site para mim? Qual o nível de esforço que essa pessoa tem que fazer? Essa precisão, ela faz com que você se materialize. Quando existe precisão, você se aproxima da verdade material. Porque antes de ser uma verdade material, ela é uma verdade ideal. E se ela é uma verdade ideal, ela não existe no universo físico. Daqui que você transforma uma ideia numa coisa,
uma coisa aqui desse mundo, desse universo, então você vai precisar materializar isso. Quanto mais você se aproximar essa ideia da coisa fim, mais chances de sucesso você tem, até para que você saiba o que você vai pedir e que você possa comandar corretamente os esforços nessa direção. Existe, por exemplo, uma ideia comum que você já deve ter ouvido, que é assim: eu vou largar o meu emprego, estou chateado, vou largar meu emprego e vou começar a fazer alguma coisa que eu goste. Consegue ver o que essa pessoa vai fazer? Você não consegue, é nada. O que significa? Ela está motivada por uma coisa ruim, vai tomar uma decisão com base provavelmente de uma energia ruim, e ela não sabe para onde vai. Sabe que tipo de resultado dá esse tipo de decisão, esse tipo de propósito? É o resultado mais comum que existe. A pessoa sai do emprego, vai para casa e vai passar algum tempo sem conseguir trabalho, porque ela não decidiu o que ela quer. Volta agora para o papel e faça outra análise. O seu objetivo é expansível? Por exemplo, você já sabe que quando você alcançar esse resultado, ele vai parar? Ou você não sabe, depois que alcançar esse resultado, para onde ele vai? Ou até você já sabe que depois que você alcançar esse resultado, ele não tem um futuro depois disso? O que acontece? Quando a gente tem um esforço muito grande para alcançar um resultado que nos tire das inseguranças, que nos tire do medo, que o propósito é grande, e que você vai alcançar um ponto X, um resultado, só que você sabe que depois disso não há plano nenhum, sabe o que acontece? A gente tende a prorrogar, porque a gente sabe que vai ter uma perda. A gente sabe que depois disso haverá uma perda. Por exemplo, a pessoa decidiu que quer construir a casa dos sonhos, um castelo, sei lá o quê. Só que ela não estimou os esforços, o quanto ela vai precisar investir para manter essa casa em ordem. As operações de limpeza, manutenção, depois que estiver pronto. Então é a mesma coisa que o cara diz assim: eu quero ter uma Ferrari. Aí o cara ganha essa Ferrari, ganhou. Só que ela não tem dinheiro para manter a Ferrari. Ele não criou um plano, não tem nenhum problema se a pessoa ganha a Ferrari. Até aí, no meu exemplo, eu quero dizer que ela não criou um plano para manter, para abastecer, para pagar IPVA, se ela vai querer ou não seguro, para comprar uma roda, um pneu que fura, um pneu que rasga de um carrinho desses, muitas vezes é o preço de um carro popular bem usado. Então, a pessoa já tomou uma decisão de como vai ser, aí é que você vê muitos objetivos frustrados. A pessoa alcança um certo ponto, mas ela não teve o cuidado de pensar no que vem depois. O que vem depois é comum que tenha muito mais energia espalhada aqui do que em você alcançar. Não é só você ficar rico, é o que você vai fazer com sua riqueza. Agora volta para o papel, olha para esse desejo que você tem de alcançar algo e responde com toda sinceridade. Você está perseguindo esse resultado diariamente? Você está construindo essa realidade pedaço a pedaço, passo a passo, todos os dias? Porque você adotou uma forma rigorosa de fazer acontecer isso? Ou você está apenas colocando o seu quadrinho de sonhos, coloca lá uma foto do que você quer, mas você não constrói essa realidade? Aí, mais uma vez, se não tiver, não alcança. Porque é um golpe de sorte. Contar com a sorte é um buraco sem fim. E é por aí que muitas pessoas vivem. Poucos alcançam, e todos que alcançam estão fazendo acontecer. Agora, a pergunta final para você analisar aí o seu desejo. O seu resultado, a sua trajetória para você alcançar esse resultado e o resultado em si são éticos. Eles promovem um bem a você mesmo, a sua família, a sociedade, a humanidade. Ele faz bem. Quero dizer, tem que se certificar de que ele não faz mal, no mínimo. E no máximo verificar o quanto ele faz bem para esses grupos, para essas esferas da sua vida. Porque se uma coisa for contrária à sua ética, mesmo que você decida que vá fazer, dentro de você existe um impulso que te joga para trás. Então, um esforço que você faria brincando, muitas vezes você prorroga, porque ele não tem ética.
Você não percebe, mas o seu próprio estado espiritual, o seu ser, ele te empurra para trás, freando. Então, e deve ser ético ao máximo. Quanto mais ético for, mais fácil é você colocar no trilho e deslizar para frente. E com isso cheguei ao fim do passo. Eu quero te dizer que não se preocupa se aquilo que você deseja parece ser, sabe, inalcançável. Ou até que você nesse momento nem sabe o que você quer alcançar. Você está perdido, está perdida e não sabe por onde começar. Vamos passo a passo. Nos programas que eu faço aqui, eu tenho ajudado as pessoas, né, a alcançar esse estado de autoconfiança passo a passo. O nome do programa é Autoconfiança Passo a Passo. Porque quando o seu estado de confiança sobe em você mesmo, as ideias começam a surgir. E junto com isso, vai também chegando o seu estado de atitude, né? Que você toma atitude, seu estado de ação elevado, que você começa a fazer as coisas. Então é natural que você recupere essa capacidade de decidir o que vai fazer e logo em seguida fazer. Se parece realmente inatingível ou não tem ideias, não se preocupe. Continue se dedicando a você melhorar a sua autodeterminação, a sua certeza pessoal, a sua autoconfiança. Porque no final é você que vai estar no controle dessa conquista. Que bom que ninguém vai trazer isso para você. É você que vai controlar essa conquista. E por que eu estou dizendo isso? Porque você é capaz de controlar o impossível. Você é o autor de todas as impossibilidades que te frearam até agora. Então você é o autor do impossível. Se você é o autor ou autora do impossível, também será o autor ou autora do possível. Você vai conseguir, se você alcançar esse nível de determinação, trouxer clareza para os seus propósitos e construir algo gigante, ético, e você começa a executar, é uma questão apenas de tempo, você vai alcançar. Por mais que pareça impossível, não será para você. Apenas te peço que faça isso com uma mentalidade espartana. E chegamos ao final, e se você gostou desse conteúdo, deixa aí uma curtida, um comentário, compartilha com alguém pelo WhatsApp, manda aí pelo WhatsApp, ó, fulano, dá uma olhada nessa aula, assista até o final, ela é longa, mas ela é bem raiz, e ela vai te ajudar, ela vai te empoderar. E se você também quer receber mais conteúdo, não importa que rede social você esteja aqui agora, se inscreve aí no canal, porque eu vou estar trazendo sempre conteúdo como esse para você. E guarde isso na sua mente espartana. Quando o propósito é grande, o limite se desfaz.